Gradiente. Certamente você já ouviu falar desse operador no curso de cálculo. E hoje nós vamos ver o gradiente aplicado ao eletromagnetismo. Primeiro que ele tem a importância especial de definir o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. E nós vamos estudar exatamente a função potencial e o seu gradiente. O gradiente nos ajuda a encontrar a derivada direcional, que é máxima quando aponta na direção do gradiente, mas é zero quando aponta na direção perpendicular ao gradiente. E exatamente na direção perpendicular ao gradiente, que é a direção onde a função tem valor constante, ela não varia na direção perpendicular do gradiente, nós encontramos uma região muito importante, que são as superfícies equipotenciais dos nossos arranjos elétricos. Então hoje, nossa aula, nós vamos ver o gradiente e vamos estudar as superfícies equipotenciais. Tá bom? Espero que você goste, que você aproveite bastante. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos estudar o operador gradiente. Eu vou chamar de operador pelo seguinte: o gradiente, esse símbolo que a gente chama de nabla, ele, em geral, a gente representa com ele essa entidade aqui. E essa entidade nós vamos chamar de operador. Isso aqui opera sobre escalar e vetor, com as operações que a gente está habituado: multiplicação, produto escalar e produto vetorial. Por exemplo, se eu operar com o gradiente sobre um escalar, o que eu obtenho é d dx, d dy, a gente chama de del, às vezes eu chamo só de d para facilitar a leitura, né? Que multiplica f. Na verdade, isso não é uma multiplicação, é uma aplicação desse operador sobre f, o que resulta para mim em df dx na primeira coordenada, df dy na segunda coordenada, df dz. Repara, não é propriamente uma multiplicação, mas é uma aplicação desse operador sobre o escalar f que está na frente, resultando nesse vetor aqui que é o gradiente. Essa ideia ela se aplica também ao divergente. No caso do divergente de uma função vetorial f, cujas componentes são fx, fy e fz, o que nós temos é o mesmo operador gradiente. Vê, ele não aparece nada aqui na frente do dd, y, ddz, enfim. Produto escalar com esse vetor f aqui, fx, fy, fz. O que é que resulta? Esse fx, ddx, se aplica sobre fx. Então fica dfx dx. Esse ddy aplica sobre o fy, fica dfy dy. E esse dz aplica sobre o fz. E a mesma coisa funciona para um produto vetorial, que no caso é o rotacional. E aqui a gente representa como determinante, como sempre a gente faz nos produtos vetoriais. Coloca na primeira linha as componentes normais, na segunda linha o primeiro vetor, que no caso é o operador. Tá aí, ddx, ddy, ddz, e na terceira linha o vetor. E o resultado dessa operação aqui vai ser o meu rotacional determinante, tá vendo? Ex fica d dy, fz menos dfy, dz, e assim por diante. Bom, falado isso, vamos em frente agora e estudar o que é o nosso operador gradiente. Para a gente estudar o gradiente, nós vamos usar a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu estou no Wolfram Alpha, na página do Wolfram Alpha, e eu coloquei a função aí para plotar, e olha só a aparência que ela tem, tá vendo? O que eu quero fazer? Eu quero pegar um ponto do domínio xy e analisar essa função, como ela varia ao redor desse ponto. E isso é representado através do gradiente.
Então nós vamos para o papel agora e nós vamos fazer isso. Vamos ver como que a gente faz isso. Nós vamos fazer o estudo do gradiente usando um espaço tridimensional, o que significa que eu vou fazer o domínio em duas coordenadas, x, y, e vou escrever a minha função f de x, y na terceira coordenada aqui. A nossa função, né, 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, se representa mais ou menos assim. Tá? Você viu o desenho agora no Wolfram Alpha. Eu vou tentar reproduzir aqui. E aí a gente coloca aqui embaixo a nossa grade do domínio. Tá? Vou colocar aqui em cinza, mais ou menos assim. Chamar esses números aqui da sequência, né? 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui também para o x. E se a gente for traçar agora como que se projeta essas linhas do domínio sobre a nossa função, dá alguma coisa mais ou menos assim, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Aqui vem para cá, ela vai ficando mais suave. Eu vou fazer agora os planos com um x constante. Os que eu fiz agora são com y constante, né? Com um x constante dá mais ou menos assim. Ela vem para cá, o outro vem aqui assim. E a gente tem aqui o x constante aqui, tá aí. Olha só, eu vou considerar, por exemplo, o ponto x igual a 2, que está aqui, vem aqui embaixo, y igual a 1. Ficaria esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui. Olha só que coisa, se eu considerar o plano y igual a 1, y igual a 1 define um plano, tá vendo? Esse plano aqui, ó. X e z são arbitrários e esse pedaço aqui, a única coisa que ele tem é que ele define o y igual a 1. Eu vou desenhar isso aqui, tá vendo? Ele decresce conforme o x cresce. Eu vou desenhar ele para cá, só que eu vou mudar a orientação dele para ficar com o x crescente nessa direção aqui. Tá? Então, eu teria um x crescente aqui. Aqui eu tenho o x igual a 0. Aqui é o meu x igual a 3. O meu x igual a 2 está aqui. E esse aqui, então, é o plano y igual a 1. Nesse plano aqui, se eu for analisar como que é a variação ao longo dessa direção, eu tenho uma derivada que se inclina aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui a minha derivada. Essa derivada se obtém como? Por uma função do tipo f de xy que seja 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, para tirar essa derivada, o que eu faço é considerar o y constante, porque esse é o plano y constante, eu derivo em x. Esse cara aqui, essa inclinação que está aqui, é a inclinação representada por df dx. Nesse ponto aqui, ou seja, em y igual a 1, x igual a 2. Tá vendo? Se eu pegar agora, por outro lado, o plano x igual a 2, que é esse aqui, x igual a 2 está aqui, eu vou representar ele aqui embaixo, olha, fica assim, ó. O y cresce aqui e ele faz um negócio assim. Então, esse plano aqui, ele é o plano x igual a 2. E ele corre ao longo do y. Aqui é y igual a 1, y igual a 2, e até y igual a 3. Então, ficaria y igual a 0 aqui, y igual a 3 aqui. E o y igual a 1, que é o ponto de interesse para mim, está aqui, ó. Ele tem esta derivada. Essa derivada aqui, a tangente dela, está df dy. Quando a gente analisa uma função de uma variável, a derivada representa a tangente do ângulo de uma reta que toca um ponto. Mas como fica uma representação de um gradiente ou de uma derivada numa situação de uma função de duas variáveis? Na situação de duas variáveis, a gente passa de uma linha tangente para um plano tangente. Então imagina, por exemplo, pegar aqui esse mouse da Logitech. Imagina que isso aqui fosse a minha função.
Não, a superfície aqui representa a minha função, o domínio está aqui, essa aqui é a minha função. Eu venho com um plano, olha, e coloco-lhe tangente aqui. É isso aqui que eu quero saber. Quem é esse plano para representar para mim, graficamente, a minha variação ao redor de um ponto qualquer que eu considere aqui na minha função. Vamos voltar para cá. Agora eu vou escrever uma equação para esse plano que tangencia esse ponto aqui. O que nós sabemos? Nós sabemos que no ponto xy, o valor do plano é exatamente igual à função f de xy. E sabemos também que a inclinação desse plano aqui nesse ponto corresponde na direção x à derivada parcial de f de x e na direção y a derivada parcial é df de y. Então o nosso plano, que eu vou chamar de z', ele é dado por coordenadas x' e y', tal que nós temos f de xy mais o deslocamento a partir desse ponto aqui na direção x, que seria x' menos x, com um coeficiente angular que é o coeficiente angular que a gente já calculou antes, df dx. Quando x' igual a x, essa subtração dá zero. E se a gente não tiver variação em y, nós vamos ter que o z' coincide com f de xy. E aí a gente escreve y' menos y, a mesma coisa, df dy. Essa expressão satisfaz a gente em todas as condições que a gente precisa. Quando x' e y' forem igual a xy, a minha função é igual a f de xy, ou seja, a gente coincide com esse ponto aqui. Se eu fizer uma variação de x' na direção, portanto, na direção x, eu vou ter o mesmo coeficiente angular de f de x que eu tenho da minha função original f de xy. Mesma coisa na direção y. Se eu variar na direção y, o f', eu vou também ter um coeficiente que é o mesmo coeficiente da função original. Então, essa função aqui, z', representa o meu plano. Agora, eu vou dar mais um passo. Eu vou querer saber, numa direção arbitrária, digamos, nessa direção aqui. Vindo do fundo para cá. Nessa direção aqui, por exemplo. Eu vou querer saber como que é o meu... como a minha função varia. Numa direção arbitrária aqui, eu não estou dizendo aqui qual é, mas ela é alinhada com um vetor unitário. Esse vetorzinho unitário, eu vou dizer que ele é um EN, e que ele representa um ângulo com o eixo x, que é alfa. Note que ele não precisa passar pela origem. Esse vetor EN simplesmente representa uma direção que em geometria analítica seria esse gráfico aqui. Aqui a gente tem o cosseno de alfa e aqui é o seno. Como que varia a função f de xy exatamente em cima de uma linha que passa por esse ponto e aponta para uma direção arbitrária com ângulo alfa em relação ao eixo x? Ou seja, pode apontar para qualquer lado aqui, se eu fizer o alfa variar com qualquer valor entre 0 e 360 graus. Pois bem, esse ponto aqui do domínio é o ponto xy. Eu vou dizer que eu tenho pontos x' sobre essa reta aqui, olha. Pontos x' e y', que partem da posição xy, que é esse ponto da origem, que é exatamente o ponto que eu estou estudando, f de xy é o ponto correspondente ao meu estudo agora, mais um deslocamento na direção desse vetor. Aí eu escrevo esse vetor e multiplico por um número real. Esse número real, se ele for zero, ele fica exatamente nesse ponto.
Se ele for positivo, eu corro para frente aqui. Se ele for negativo, eu volto para trás. E assim eu ando pelo domínio, fazendo traçando uma reta que desenha uma curva que é a intersecção com essa função f de x. Se eu estudar a derivada dessa função aqui, olha, eu obtenho quanto que é a derivada dessa função na direção do EN. Vamos estudar isso. Vamos começar substituindo o nosso EN aqui. Nessa expressão, a gente fica com x' y' igual a x mais cosseno de alfa, que multiplica t, y mais seno de alfa, que multiplica t. Esses valores, substituídos aqui nessa função, fica x', que é x mais cosseno de alfa vezes t, menos x, sobra só o cosseno de alfa. Y', que é y mais seno de alfa vezes t, menos y, sobra só o seno de t, seno de alfa vezes t. Então eu passo a ter que o meu z' é igual a f de xy mais df dx cosseno de alfa vezes t mais df dy seno de alfa vezes t. Para eu saber quanto que é a derivada dessa função nessa direção, o que corresponde, se eu for desenhar isso aqui embaixo, olha, a alguma coisa mais ou menos assim. Essa função aqui, onde eu tenho o ponto xy em algum ponto por aqui, e eu faço a variação aqui pela variável t. E o que eu estou estudando é esta inclinação aqui. Então, fazendo a derivada dessa função em relação a t, eu tenho dz' dt, isso é uma constante. Aqui varia linearmente com t, então eu tenho df dx cosseno de alfa, mais, aqui também só varia linearmente, df dy seno de alfa. E isso aqui é igual a gradiente de f, produto escalar com EN. A isto aqui eu chamo de derivada direcional. E ela tem um significado importante. A derivada direcional é máxima na direção do gradiente, que o vetor EN está alinhado com o gradiente. E a derivada direcional é zero quando o vetor EN é perpendicular ao gradiente. Isso tem um significado muito importante que leva a gente à ideia de equipotenciais, que é muito importante no estudo dos potenciais elétricos. Vamos ver. Olha só, esse caso aqui foi o que a gente acabou de resolver. E se você quiser ver as equipotenciais são aquelas curvas que o valor da função é constante. Por quê? Porque o gradiente aponta na direção de máxima variação, né, do nosso plano, e quando a gente está perpendicular ao gradiente, nós estamos exatamente naquela linha que aponta para a direção onde a função não varia. E olha, estas são as linhas de equipotencial. Quanto mais para cá, maior o valor. Né? Quanto mais para o zero aqui em cima, mais intenso fica o valor. Vamos voltar para a gente ver aqui, tá vendo? É essa região mais clara e a região mais escura, mais para o vermelho, significa valores menores. Está aqui, ó. É assim. Então, essas são as linhas de equipotencial. Se você olhar para cá, você consegue visualizar que realmente tem uma simetria em torno do eixo vertical, que é o eixo Z aqui. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo de uma função. Vamos ver no eletromagnetismo agora. Esse livro aqui é o Tratado de Eletricidade e Magnetismo, do Maxwell.
É um facsímile do original. E essa figura que você está vendo ela representa duas cargas pontuais, com cargas, no caso, ele colocou 20 para uma e 5 para outra. A carga A ela tem 20 unidades, a carga B tem 5 unidades. E ele desenha as linhas equipotenciais. As linhas de campo elétrico, elas são as linhas que partem da superfície, dessas superfícies esféricas que você está vendo. Mas o Maxwell ele omitiu as linhas de campo que estão para dentro das esferas. Elas continuam essas linhas de campo, mas ele para as linhas ali, não chega até as cargas pontuais, e mesmo assim, esse sistema continua válido. Que coisa. Sabe por quê? Porque essa superfície que está ao redor do A e essa superfície que está ao redor do B, por representarem equipotenciais, e você sabe disso porque as equipotenciais elas são perpendiculares ao campo elétrico, já que o campo elétrico é o gradiente da função potencial. E se ele é o gradiente da função potencial, ele tem que ser perpendicular às linhas equipotenciais. Nós acabamos de ver isso. E o interessante aí é que se você tiver a mesma carga que está na origem, ali no ponto A ou no ponto B, e distribuir essa mesma carga sobre essas esferas que estão desenhadas aí, você vai produzir o mesmo campo elétrico. Por quê? Porque nessa superfície você vai estar reproduzindo a equipotencial que existe ali, e o fluxo elétrico é o mesmo, porque o fluxo elétrico dentro dessa superfície é simplesmente Q sobre ε0, lei de Gauss. O fluxo elétrico que sai dali é a carga dividido por uma constante. Então, se a carga é 20 na figura A, ela continua sendo 20, seja um ponto, seja uma esfera inteira. Entendeu? Isso é a primeira questão, né? Ele não desenha, então, as linhas de campo para dentro das esferas, mas você deve imaginar que elas estão lá. Agora, se você quiser substituir a carga pontual por uma esfera condutora, tem que ser condutora para acontecer isso. Porque sendo condutora, ela vai ser uma equipotencial, que a gente falou também já sobre esse assunto. A superfície equipotencial, a superfície de um material condutor é uma equipotencial. E ela vai se distribuir e vai dar o mesmo mapa de linhas de campo. Outra observação, esses objetos eles não são exatamente esferas. Então, no caso dessas duas cargas, essas duas cargas têm o mesmo sinal. Tá? Uma tem mais 20 unidades, outra tem mais 5 unidades. Então você vê que as linhas de campo que saem do A em direção ao B, elas desviam e vão para o infinito. Mesma coisa o B. As que saem do B um pouco mais para cima, em direção ao A, elas também desviam e vão para o infinito. Estou falando dessas linhas aqui, tá vendo? Elas fazem isso. E se a gente for um pouco mais próximo, imagina que tem uma linha saindo desse ponto aqui, dessa superfície, ela faria algo assim. Ela viria até aqui, depois seguiria paralela a essa linha pontilhada que está aqui. Essa linha pontilhada representa uma divisão entre as regiões. Essa linha pontilhada divide as linhas de campo que saem de B e vão para o infinito, das linhas de campo que saem de A e vão para o infinito, porque a última linha de campo que sai de A e vai para o infinito faz essa volta aqui. Tá vendo? Outra coisa, esse ponto aqui é um ponto de campo zero. E coincide também de ser o ponto onde as equipotenciais que estão ao redor de A e de B coincidem. Exatamente nessa posição aqui. Então, está representado assim como esses mapas. O raciocínio que eu fiz para A também vale para B. Né? Se eu tiver 5 unidades de carga aqui no B, e como eu falava de 20 aqui, tanto faz eu ter uma carga pontual como distribuir isso aqui numa superfície condutora. E mais, se eu pegar e substituir tudo que está aqui dentro por uma superfície condutora, digamos, aqui, olha, tá vendo? Essa daqui, ó. Dando a volta. Essa volta inteira que ela faz aqui, vem por aqui e fecha.
parece não sei, um chuchu, um halteres talvez. Você substitui essa superfície, que esse objeto ele é tridimensional, então você deve imaginar que ele tem simetria de rotação em torno desse eixo vertical. Você substitui essa figura por um condutor com carga equivalente a A mais B, tudo o que eu falei permanece, porque o fluxo aqui ao redor vai ser o fluxo de A mais B. A superfície aqui vai reproduzir a condição de ter uma equipotencial nessa região que é correspondente ao potencial que está aí agora. Então isso é reconstruído nessa figura. Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui, que ele tem vários comentários interessantes. Esse livro, gente, esse livro aqui é o livro fundamental do eletromagnetismo. Essa edição é de 1881, mas ele foi publicado antes, acho que é 1865, a primeira edição. Isso aqui acho que é a segunda. É um facsímile que eu tenho. Isso aqui a gente compra na internet. Eu comprei faz tempo, é um facsímile. Isso aqui tem inclusive as anotações da pessoa que comprou o livro. Tá bom? Vamos passar, por exemplo, para a figura 2. Então, essa figura ela tem duas cargas agora com sinais opostos. E a carga que está em cima, que é a carga B, ela tem módulo menor do que a carga A. Você repara, mais uma vez eu vou colocar o nosso marcador aqui. Você repara que as linhas que partem de A, em parte delas vão para o B, e parte dessas linhas de campo vão embora para o infinito. Essa linha aqui, olha, tá vendo? Ela separa as regiões em que as linhas de campo vão para o infinito e que as linhas de campo vêm aqui para a carga B. Quando a gente tem duas cargas pontuais de sinais opostos, uma das superfícies equipotenciais é exatamente uma esfera. Isso dá para demonstrar usando o que a gente chama de método das imagens. Aqui a gente tem essa equipotencial aqui, tá vendo? Essa que circula aqui. Ela também divide as regiões das equipotenciais, tá? Essa aqui é uma equipotencial que está para o lado de fora da área de influência aqui do B, e essas outras linhas aqui são equipotenciais ao redor do B. Nesse caso, nós estamos estudando uma distribuição de cargas em que existe um campo uniforme que pode ser constituído por duas placas paralelas muito distantes e uma carga colocada no meio desse campo uniforme. Essa carga tem um sinal, digamos que ela seja positiva. Se ela for positiva, significa que as linhas de campo aqui estão descendo, estão vindo nessa direção. Por quê? Porque nessa região aqui para cima, a região de influência da carga pontual A apresenta um campo que vai nessa direção. E o campo externo está vindo nessa direção. Exatamente neste ponto, os campos se cancelam. E as linhas de campo que saem de A, elas vão fazendo voltas aqui, ó, até chegar bem próximas dessa linha pontilhada. Ela vai subindo aqui até que faz isso. E mesma coisa, o campo que vem de cima, ele vem acompanhando aqui essa linha, que é uma linha divisória dos fluxos. Esse cruzamento que você vê é apenas um cruzamento aparente, né? Que a linha de campo vem aqui assim, e depois aqui também são linhas de campo elétrico, tá vendo? São as linhas da divisão. Nesse ponto, não é propriamente que elas se cruzam. Sim, elas se cruzam geometricamente, mas naquele ponto o campo é zero. Isso não tem ambiguidade na força nenhuma, isso acontece a um ponto na distribuição que é causado pela situação onde o campo vem de cima e aqui o campo vem de baixo. Nesse ponto os campos se cancelam exatamente. Se eu substituir, por exemplo, aqui é uma carga A, né? Tem um valor de carga de 10 unidades, que está escrito aqui embaixo, olha, 10 unidades de carga. Como, por exemplo, essa daqui é uma superfície equipotencial, eu posso redistribuir essa carga aqui, mantendo o mesmo potencial que estava antes, e eu consigo reconstruir esse mapa de campo dali para adiante. Vamos para o nosso último exemplo, que é essa situação onde a gente tem três cargas. Aqui a legenda está errada. A legenda aqui era para ser uma carga de sinal oposto. Então digamos que fosse 15 menos 12, 20. O que acontece?
as linhas de campo saem de A e vão para B, e saem de C e vão para B também. Né? A carga negativa, no caso. A carga líquida total disso daí é 35 unidades do sinal das cargas A e C, que a gente pode dizer que seja positiva, mas o campo, como não está orientado aí, tanto faz se for positiva ou negativa, desde que B tem o sinal oposto às cargas A e C, que devem ter o sinal igual. As cargas A e C têm 35 unidades de carga. A carga B tem 12 unidades de carga, o que significa que prevalece o sinal das cargas A e C, 35 unidades contra 12 unidades. Olhando esse sistema como um todo, a diferença de 35 para 12 dá 23 unidades de carga a mais para as cargas do tipo A e C. Vamos supor que A e C, então, sejam cargas positivas. O que acontece? Como apenas parte das linhas de campo que saem de C e apenas parte das linhas de campo que saem de A conseguem carga suficiente para formar tubos de fluxo, em que a entrada do tubo de fluxo tem o mesmo fluxo na saída, portanto tem que ter a mesma carga na entrada e na saída, a integral da superfície do tubo de fluxo, o que acontece é que boa parte, ou 23 unidades das 35 unidades disponíveis entre A e C, não conseguem terminar suas linhas de campo em B. Elas vão para o infinito. É o que acontece aqui, ó, por exemplo, nessa linha, tá vendo? Ela vem para cá, vai embora. Elas vão embora para lá, e quando você chega aqui nessa última superfície, o fluxo total que passa por essa última superfície aqui é correspondente a 23 unidades de carga. Se fosse Coulomb, seria 23 Coulomb dividido por ε0, mas 23 Coulomb é carga pra caramba, viu? Não é fácil você conseguir tanta carga assim. Se você substituísse essa superfície essa superfície equipotencial por um condutor e colocasse nele 23 unidades de carga, o mapa de campo dali para fora seria o mesmo. Dentro não, dentro seria tudo zero, mas para fora do condutor seria o mesmo mapa de campo. Tá bom, eram esses exemplos que eu queria dar para vocês. Falamos de equipotencial e o que você vai lembrar. E você vai lembrar disso. Presta atenção. As linhas de equipotencial representam superfícies de potencial constante. São superfícies. Então eu falo linha, porque é uma forma de expressão, porque está numa projeção em duas dimensões. Mas são superfícies equipotenciais. Perpendiculares a ela está o campo elétrico. O campo elétrico, por ser o gradiente da função potencial, ele é sempre perpendicular às equipotenciais. Entendeu? As linhas de campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Você vai lembrar disso. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente deu uma olhada no que significa gradiente, vimos suas propriedades, entendemos o que é uma derivada direcional, e aí a gente deu exemplos usando o magnífico, espetacular, revolucionário tratado de eletricidade e magnetismo do Maxwell. Mas é isso, tá bom, gente? Até a próxima aula.